Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Precisamos compreender que Deus nos fez um reino de sacerdotes. Somos sacerdotes de Deus. Quando nós nos convertemos, quando nascemos de novo, quando nós nos submetemos a Cristo como Senhor de nossas vidas e o nosso Salvador. Somos filhos, feitos filhos de Deus à imagem de Cristo, para revelarmos a vontade e o seu reino neste mundo. Precisamos compreender isso e precisamos entender o nosso papel como sacerdotes de Deus, para não praticarmos obras que não têm nada a ver com a vontade e nem o plano de Deus. Podemos mirar no que era o papel do sacerdote na nação de Israel, na lei, para que a gente, entendendo este papel, possamos fazer na nova realidade, na realidade do reino de Deus, na realidade em que somos feitos um ser espiritual à imagem de Cristo. Se não entendermos isso, nós não cumpriremos o nosso papel como é da vontade de Deus para nós. Por isso, lá em Malaquias, temos um exemplo disso, uma palavra que é ministrada, ou seja, aos sacerdotes, e que há a necessidade que podemos traçar um paralelo para o que precisamos fazer em nossos dias. Lá em Malaquias 2, 7 e 9 diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Qual é o papel? Guardar o conhecimento, ser fonte de instrução. Nós precisamos entender que somos mensageiros do Senhor. Qual o nosso papel? Revelar a vontade de Deus. Não é na nossa religiosidade, não é torcermos o juízo, não é buscarmos os nossos interesses por meio da religião, mas sermos instrumento e expressão de Deus neste mundo, vivendo a sua vontade, glorificando o seu nome. Precisamos crescer, precisamos amadurecer e entender a nossa responsabilidade. Não é de alguns, mas de todos, todos os filhos de Deus. Pois somos um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade de Deus. E precisamos entender que nosso papel é revelar as suas virtudes neste mundo, é revelar a multiforme sabedoria de nosso Deus. Quando entendemos que precisamos conhecer a Deus, compreender a sua vontade, caminhar para a maturidade, caminhar no sentido de conhecer o Senhor para que a gente revele e expresse a sua vontade neste mundo. Precisamos crescer, amadurecer e viver a plena vontade de Deus neste mundo, glorificando o seu nome. Não se trata de fazer de qualquer maneira, mas fazermos segundo a vontade de Deus, honrando e glorificando o seu nome, expressando a sua vontade. Agora, como podemos falar da vontade de Deus se não conhecemos? Como podemos andar na vontade e ser fonte de instrução se o que nós usamos está relacionado à religiosidade e a pensamento humano? Nós precisamos ensinar a andar na vontade de Deus. Para ensinarmos, nós precisamos aprender, precisamos conhecer, precisamos amadurecer. Cristo deixa claro: se desejamos ser seus discípulos, precisamos negar a nós mesmos, tomarmos a cruz e seguirmos a Ele. Isso quer dizer que precisamos morrer para uma forma de pensar e de viver deste mundo e seguir o seu modelo, aprendermos a ser oferta em favor da vontade de Deus. Paulo nos instrui sobre isso. Ele diz que a gente precisa nos renovar pela transformação do entendimento. Isso lá em Romanos 12, 1 e 2. Pois só assim a gente vai experimentar qual seja de fato a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E que precisamos realizar o culto que agrada a Deus, que está relacionado a ofertarmos os nossos membros à vontade de Deus. Qual a vontade do Pai? Nós não podemos ter dúvida disso.
Nosso papel, como sacerdotes de Deus, é fazermos a sua vontade ser conhecida, é revelarmos o seu reino, é vivermos segundo os valores eternos do reino de Deus, praticando a justiça, expressando misericórdia, manifestando graça, compaixão, revelando o seu amor para todas as pessoas. Não se trata de gostar muito das pessoas e viver e conviver com aquelas que nós simplesmente nos agradamos, mas é sermos instrumento e expressão da vontade de Deus neste mundo, como Paulo nos fala. Ele diz que se o inimigo está com fome, a gente deve dar comida. Se está com sede, devemos dar bebida. Nós precisamos entender isso. Se não entendermos essa vontade do Pai, nós viveremos segundo a religiosidade, segundo uma forma de pensar natural que não tem nada a ver com o reino de Deus. Buscar o conhecimento de Deus, buscar o conhecimento dessa vontade, entender, internalizar que as nossas vidas existem para revelar o reino de Deus, para revelar a vontade de Deus, para andarmos neste mundo praticando a justiça. As nossas reuniões devem ser um lugar onde nós aprendemos, nós conhecemos sobre a vontade de Deus. Não é um lugar para prestarmos um serviço para Deus, no sentido de apaziguar a sua ira, fazendo o que agrada a Ele para que Ele não nos puna. Isso é religiosidade, isso não tem nada a ver com o reino de Deus. A gente precisa crescer, amadurecer e compreender estas coisas para sermos instrumento de justiça e expressão da graça, do revelar do amor de Deus neste mundo. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e ser instrumento de justiça e expressão da graça de Deus neste mundo. Que a gente possa crescer, amadurecer e compreender essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.